Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A manhã chegou como sempre chegava em São Paulo, com o céu tingido de cinza e o barulho da cidade já se espalhando pelas ruas movimentadas. Na Zona Sul, em um bairro onde prédios altos se misturavam com casas antigas e comércio barulhento, uma escola pública abria seus portões para receber centenas de crianças que chegavam em grupos, conversando alto, rindo, empurrando umas às outras com aquela energia própria da infância. Entre todas aquelas crianças, uma menina caminhava devagar, com passos curtos e inseguros. Seu nome era Helena, tinha 10 anos, e seus olhos castanhos pareciam sempre cansados, como se carregassem um peso invisível que ninguém mais conseguia ver. O uniforme branco estava um pouco amassado, mas limpo, e a mochila nas costas parecia pesada demais para seus ombros franzinos. Ela atravessou o portão da escola sem olhar para os lados, sem cumprimentar ninguém, apenas seguindo em frente com a cabeça baixa e as mãos cruzadas sobre a barriga. Desde a noite anterior, Helena sentia uma dor incômoda no estômago. Não era apenas fome, embora a fome estivesse lá constante e persistente. Era algo maior, algo que vinha de dentro, daquela sensação de vazio que não se enchia com comida, mas com cuidado, com atenção, com alguém perguntando se ela estava bem. Mas ninguém perguntava, não em casa, não na escola. Ninguém realmente olhava para Helena. A menina entrou no corredor principal da escola e sentiu o cheiro de merenda sendo preparada na cozinha. O aroma de pão com manteiga fez seu estômago revirar e ela apertou ainda mais as mãos contra a barriga, tentando ignorar a dor que crescia a cada passo. Helena sabia que teria que esperar até o intervalo para comer alguma coisa. E mesmo assim, muitas vezes, ela não conseguia terminar a comida porque a ansiedade apertava sua garganta e tudo parecia difícil de engolir. Quando chegou à sala de aula, alguns colegas já estavam lá, conversando animados sobre um jogo de futebol que tinha acontecido no fim de semana. Helena passou por eles sem ser notada, como sempre acontecia, e foi direto para sua carteira no fundo da sala, perto da janela. Era ali que ela gostava de ficar, longe dos olhares, longe das conversas, apenas observando o mundo lá fora e desejando estar em qualquer lugar que não fosse ali. A professora Mariana entrou na sala pouco depois, carregando uma pilha de cadernos e uma expressão cansada que combinava com a de Helena. Mariana era uma mulher de 40 e poucos anos, cabelos presos em um coque desfeito e olhos que tentavam manter a paciência mesmo quando a sala inteira gritava ao mesmo tempo. Ela cumprimentou os alunos com um sorriso forçado e começou a chamada, lendo os nomes em voz alta enquanto as crianças respondiam presente, algumas com entusiasmo, outras com desinteresse. Quando o nome de Helena foi chamado, ela levantou a mão timidamente e respondeu em voz baixa, quase inaudível. A professora Mariana anotou a presença e continuou a lista sem olhar para a menina. Ninguém olhava para Helena. Era como se ela fosse invisível, um fantasma que ocupava espaço, mas não existia de verdade. A aula começou com matemática, e Helena tentou se concentrar nos números que a professora escrevia no quadro, mas a dor no estômago estava ficando mais forte. Ela se mexeu na cadeira, tentando encontrar uma posição que aliviasse o desconforto, mas nada ajudava. A sensação de vazio era esmagadora e ela começou a se perguntar se conseguiria aguentar até o intervalo. Foi então que uma fisgada forte, repentina e incontrolável, atravessou seu corpo. Helena sentiu algo se mover dentro dela, algo que não conseguiu segurar. E antes que pudesse fazer qualquer coisa, um som constrangedor ecoou pela sala, seguido por um odor forte e inconfundível. A menina sentiu o calor subir pelo rosto, sentiu o tecido do uniforme branco ficar molhado e sujo e sentiu o mundo inteiro desabar sobre ela. A sala inteira congelou por um segundo. O silêncio foi tão profundo que Helena conseguiu ouvir seu próprio coração batendo desesperado no peito. E então, como uma onda que quebra contra as pedras, as risadas explodiram. Gargalhadas altas, dedos apontados, vozes se sobrepondo umas às outras em um coro de escárnio. "Olha o que ela fez!" Alguém gritou. "Que nojo!" gritou outro.
A menina se cagou, uma terceira voz completou. E mais risadas se espalharam pela sala como fogo em palha seca. Helena ficou paralisada, incapaz de se mover, incapaz de respirar. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela segurou, apertou os dentes e se recusou a deixar que vissem que ela estava prestes a desmoronar. A vergonha era tão grande que ela mal conseguia pensar, mal conseguia sentir qualquer coisa além daquela humilhação que queimava como brasa viva. A professora Mariana levantou da mesa rapidamente, tentando conter a situação. Silêncio, ela gritou, batendo a mão na mesa. Parem com isso agora. Mas a curiosidade já tinha tomado conta da turma, e as crianças se levantaram das cadeiras, formando um círculo ao redor de Helena, alguns até pegando os celulares para gravar a cena. Helena se encolheu contra a parede, tentando desaparecer, tentando se tornar ainda menor do que já era. Ela apertou os braços ao redor do corpo como se pudesse se proteger das palavras, dos olhares, das câmeras apontadas para ela. As lágrimas começaram a escorrer, silenciosas e quentes, e ela fechou os olhos com força, desejando que tudo aquilo fosse apenas um pesadelo do qual ela pudesse acordar. Saiam, a professora Mariana ordenou, empurrando alguns alunos para longe. Voltem para seus lugares agora. Alguns obedeceram relutantes, mas outros continuaram observando, sussurrando entre si, rindo baixinho. A professora pegou o telefone da sala e ligou para a coordenação, explicando a situação com uma voz tensa e preocupada. Precisamos de ajuda aqui, ela disse. É urgente, e precisamos falar com os responsáveis da Helena. Na coordenação da escola, a situação foi tratada com seriedade. A coordenadora, uma mulher chamada Sônia, anotou o nome de Helena e pegou a ficha cadastral da menina. Lá estava o nome do pai, Renato Almeida, junto com um número de telefone comercial. Sônia discou o número, esperando que alguém atendesse rapidamente. Do outro lado da cidade, em um escritório moderno no bairro da Berrini, Renato Almeida estava em uma reunião importante com investidores estrangeiros. Ele era um homem de 45 anos, alto, de ombros largos e presença marcante, com cabelos grisalhos nas têmporas e olhos escuros que transmitiam autoridade. Renato havia construído um império no ramo imobiliário, e sua empresa era uma das mais respeitadas de São Paulo. Ele estava acostumado a comandar, a tomar decisões rápidas, a resolver problemas complexos com eficiência. Mas quando o telefone no canto da mesa começou a tocar com insistência e sua secretária entrou na sala com uma expressão urgente, algo mudou. A escola da sua filha, ela disse em voz baixa. Dizem que é grave. Renato sentiu o peito apertar. Ele pediu licença aos investidores, pegou o telefone e ouviu a voz tensa da coordenadora explicando que Helena havia passado por um acidente grave na escola e que precisava de assistência imediata. Renato não esperou ouvir mais detalhes. Ele desligou o telefone, pegou o paletó e saiu do escritório sem olhar para trás, deixando a reunião incompleta e os investidores confusos. Enquanto dirigia pelas ruas congestionadas de São Paulo, Renato sentia o coração disparado. Ele tentava imaginar o que poderia ter acontecido, tentava se lembrar da última vez que havia realmente conversado com Helena, da última vez que havia olhado nos olhos dela e perguntado como ela estava. A culpa começou a apertar seu peito, mas ele afastou o pensamento e se concentrou em chegar à escola o mais rápido possível. De volta à sala de aula, Helena continuava encostada na parede, tremendo, com a cabeça baixa e as mãos agarradas ao tecido manchado do uniforme. A professora Mariana havia mandado os alunos para o pátio, mas o cheiro ainda pairava no ar, e a menina sentia que nunca mais conseguiria apagar aquele momento da memória. Ela ouvia vozes no corredor, passos apressados, e sabia que logo todos na escola estariam falando sobre ela, rindo dela, apontando para ela. Quando o som de sapatos firmes ecoou, pelo corredor, Helena levantou os olhos lentamente. A porta se abriu e Renato entrou na sala com uma expressão que misturava preocupação e determinação. A professora Mariana se levantou rapidamente, tentando explicar o que havia acontecido, mas Renato não estava ouvindo.
Seus olhos estavam fixos em Helena, na forma como ela estava encolhida, tremendo, envergonhada, destruída. Renato atravessou a sala em passos largos e, quando chegou perto da filha, ele se ajoelhou no chão para ficar na altura dela. Helena olhou para ele com os olhos vermelhos e inchados, e Renato sentiu uma dor profunda atravessar seu peito. Ele tirou o paletó lentamente e envolveu Helena com ele, cobrindo-a completamente, protegendo-a dos olhares que ainda insistiam em observar pela porta entreaberta. "Vamos embora", ele disse em voz baixa, mas firme. "Vamos para casa." Helena não respondeu. Ela apenas se deixou levar, permitindo que o pai a erguesse nos braços e a carregasse para fora da sala. Renato caminhou pelo corredor da escola com a filha envolta no paletó, ignorando os olhares curiosos de alunos e professores, ignorando as tentativas da coordenadora de conversar com ele. Ele apenas queria tirar Helena dali, levá-la para longe daquela humilhação, daquela dor. No carro, Renato ajudou Helena a se sentar no banco de trás e fechou a porta com cuidado. Ele entrou no banco do motorista, ajustou o retrovisor e olhou para a filha pelo espelho. Helena estava encolhida, abraçando o paletó do pai, com o rosto escondido e os ombros trêmulos. "Helena", Renato disse suavemente, tentando iniciar uma conversa. "Você está bem? Você precisa de alguma coisa?" Helena balançou a cabeça negativamente, mas não disse nada. Renato tentou novamente, perguntando se ela queria água, se estava com fome, se precisava ir ao médico. A menina apenas continuou balançando a cabeça, recusando-se a falar, recusando-se a olhar para ele. Foi então que Renato percebeu algo que deveria ter notado há muito tempo. Helena estava magra demais. O rosto dela estava pálido, os olhos fundos, e havia uma fragilidade nela que ia além do cansaço normal de uma criança. Renato sentiu um frio na espinha. "Helena", ele disse com mais urgência, "quando foi a última vez que você comeu?" Silêncio. "Você tomou café da manhã hoje?" A menina balançou a cabeça negativamente. "E ontem à noite? Você jantou?" Mais uma vez a resposta foi negativa. Renato sentiu a raiva começar a ferver dentro dele, mas se controlou. Ele não queria assustar Helena. Não queria que ela achasse que estava com raiva dela. Ele respirou fundo e tentou manter a voz calma. "E por que você não comeu, filha?" Helena finalmente levantou os olhos e olhou para o pai pelo espelho retrovisor. "Não tinha comida", ela disse em voz tão baixa que Renato quase não ouviu. A geladeira estava vazia. As peças começaram a se encaixar na mente de Renato como um quebra-cabeça sinistro. Ele tinha deixado Helena sob os cuidados de Verônica, sua companheira há 3 anos, enquanto ele passava longas horas no trabalho, viajava, para reuniões assinava contratos. Verônica havia prometido cuidar de Helena. Havia dito que a menina estaria segura e bem alimentada. Renato havia acreditado nela, havia confiado nela, e agora estava percebendo que tinha cometido um erro terrível. Ele ligou o carro e começou a dirigir em direção à casa, localizada em um condomínio fechado na região do Morumbi. O trajeto foi feito em silêncio, com Renato tentando controlar a tempestade de emoções que crescia dentro dele e Helena tentando desaparecer no banco de trás. Quando finalmente chegaram ao condomínio, Renato passou pelo portão automático e seguiu pela rua arborizada até a entrada da casa. Era uma mansão grande, com jardins bem cuidados, piscina e uma fachada imponente que transmitia riqueza e conforto. Mas quando Renato estacionou o carro e olhou para a casa, algo estava errado. A porta da frente estava entreaberta e ele tinha certeza de que a havia trancado pela manhã. Ele desceu do carro e ajudou Helena a sair, mantendo o paletó envolvido ao redor dela. Juntos, eles caminharam até a porta e Renato a empurrou lentamente. O que ele viu do outro lado fez seu sangue gelar. A sala de estar estava em completa desordem. Havia garrafas vazias espalhadas pelo chão, taças de vinho sujas sobre a mesa de centro, cinzeiros cheios de pontas de cigarro e um cheiro forte de perfume misturado com álcool impregnava o ar. As cortinas estavam fechadas, mas as luzes estavam todas acesas, criando uma atmosfera estranha e desconfortável.
Renato avançou pela sala com Helena escondida atrás dele, observando cada detalhe com crescente horror. Havia roupas jogadas no sofá, sapatos espalhados pelo chão e sinais claros de que a casa havia sido palco de festas e encontros que ele desconhecia completamente. Foi então que Verônica apareceu no topo da escada, descendo lentamente com passos cambaleantes. Ela era uma mulher de 30 e poucos anos, loira, de corpo esbelto e rosto anguloso. Usava um roupão de seda rosa, maquiagem borrada e uma expressão irritada. Quando viu Renato e Helena parados na sala, ela franziu a testa. "O que vocês estão fazendo aqui a essa hora?" ela perguntou com voz arrastada. "Você não deveria estar trabalhando?" Renato olhou para ela com uma expressão que misturava descrença e raiva. "Que diabos aconteceu aqui, Verônica?" Ela desceu o resto da escada e acenou com a mão de forma displicente. "Nada demais. Só uns amigos que vieram ontem à noite. Por que a cara de espanto?" Renato apontou para a bagunça ao redor. "Isso é nada demais. E onde estava Helena durante essa festa?" Verônica revirou os olhos. "No quarto dela, óbvio. Não é como se ela participasse de alguma coisa. Ela apenas fica lá, quieta, sem incomodar ninguém." "E a comida?" Renato continuou, tentando manter a voz controlada. "Por que não tem comida na geladeira? Por que minha filha não comeu nada desde ontem?" Verônica olhou para Helena com uma expressão de desprezo. "Ela não come porque não quer. Eu faço comida e ela não toca. Não é minha culpa se ela é difícil." Helena encolheu ainda mais o corpo, como se quisesse desaparecer. Renato percebeu o movimento e sentiu a raiva crescer ainda mais. Ele deu um passo à frente, colocando-se entre Verônica e a filha. "Você está mentindo", ele disse com voz baixa e perigosa. "Minha filha passou mal na escola hoje. Ela teve um acidente humilhante porque estava fraca, com fome, negligenciada. E você quer me dizer que a culpa é dela?" Verônica cruzou os braços e levantou o queixo de forma desafiadora. "Eu fiz o que pude, mas essa menina é impossível. Ela não fala, não come, não ajuda em nada. Vive no mundo dela como se ninguém mais existisse. Você não tem ideia do trabalho que dá cuidar dela." Renato sentiu que estava prestes a perder o controle, mas respirou fundo e se virou para Helena. "Vá para o seu quarto, filha. Eu vou resolver isso." Helena hesitou, olhando para o pai com olhos assustados, mas Renato fez um gesto tranquilizador e ela finalmente obedeceu, subindo a escada devagar, ainda envolta no paletó do pai. Quando Helena desapareceu no corredor do segundo andar, Renato se virou novamente para Verônica e, dessa vez, não havia mais contenção em seus olhos. "Nós precisamos conversar, e você vai me contar tudo o que tem acontecido nesta casa enquanto eu estive fora." No quarto, Helena fechou a porta devagar e encostou as costas nela, ainda segurando o paletó do pai contra o corpo. O cômodo estava escuro, com as cortinas fechadas e apenas um fio de luz entrando pela fresta da janela. Era um quarto grande, com móveis de madeira clara, uma cama com colcha rosa desbotada e prateleiras cheias de livros e brinquedos que pareciam intocados há muito tempo. Helena caminhou até a cama e se sentou na beira, ainda tremendo. Ela podia ouvir vozes lá embaixo, a voz grave do pai misturada com a voz aguda de Verônica, e embora não conseguisse entender as palavras, sabia que estavam discutindo por causa dela. Sempre era por causa dela. A menina fechou os olhos e tentou bloquear os sons. Tentou se transportar para algum lugar distante onde nada daquilo pudesse alcançá-la. Mas a vergonha do que havia acontecido na escola ainda estava fresca demais, ainda queimava como uma ferida aberta. Ela podia ver os rostos dos colegas rindo, podia ouvir as vozes zombando, podia sentir o cheiro que a fazia querer desaparecer para sempre. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Helena, seguida por outra, e logo ela estava chorando silenciosamente, com os ombros tremendo e o peito apertado. Ela abraçou o paletó do pai com mais força, buscando algum conforto naquele tecido que cheirava a perfume masculino e segurança. Enquanto isso, no andar de baixo, Renato e Verônica estavam frente a frente na sala de estar, e a tensão entre eles era palpável. Renato cruzou os braços e olhou para ela com uma expressão dura. "Então me explique.
Ele disse com voz controlada. Me explique como é que minha filha está morrendo de fome na minha própria casa. Verônica suspirou dramaticamente e jogou o cabelo para trás. Você está exagerando, Renato. A menina não está morrendo de fome. Ela apenas não come direito. Já tentei de tudo, mas ela é teimosa. Não tinha comida na geladeira, Verônica. Helena me disse isso. Como ela ia comer se não havia comida? A mulher revirou os olhos novamente. Deve ter acabado. Eu não fico contando quantos ovos ou fatias de pão tem na casa. Além disso, eu não sou empregada. Não é minha obrigação ficar preparando 3 refeições por dia para uma criança que nem come. Renato deu um passo à frente, e sua voz ficou mais baixa, mais perigosa. Você prometeu cuidar dela. Você me disse que eu podia confiar em você, que Helena estaria segura e bem tratada enquanto eu trabalhasse. E ela está segura, Verônica retrucou. Nada de ruim aconteceu com ela aqui dentro. O que aconteceu hoje na escola não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com você, Renato respondeu, sentindo a raiva subir pela garganta. Ela passou mal porque estava fraca. E ela estava fraca porque você não está cuidando dela. Porque você está ocupada demais fazendo festas e bebendo com seus amigos. Verônica cruzou os braços na defensiva. Eu tenho o direito de ter uma vida social. Não posso ficar presa nesta casa o tempo todo, apenas porque você tem uma filha problemática. Problemática, Renato repetiu, desacreditado. Você está chamando minha filha de problemática? Ela é, Verônica insistiu. Ela não fala com ninguém, fica trancada no quarto o tempo todo, não participa de nada. É como se ela nem estivesse aqui. Eu tento conversar com ela e ela me ignora. Eu preparo comida e ela deixa no prato. Eu ofereço ajuda e ela se afasta. O que mais você quer que eu faça? Renato respirou fundo, tentando manter a calma. Eu quero que você seja honesta comigo. Eu quero que você me diga o que realmente tem acontecido nesta casa. Porque eu sei que tem mais coisa além do que você está dizendo. Verônica hesitou por um momento e Renato percebeu a mudança em sua expressão. Havia algo que ela estava escondendo, algo que ela não queria que ele soubesse. Ele deu mais um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dela. O que você fez com ela? Verônica! A mulher recuou, levantando as mãos em um gesto defensivo. Eu não fiz nada. Eu apenas tentei discipliná-la. Tentei ensinar a ela como as coisas funcionam. Mas ela é teimosa, Renato. Ela não aprende. Disciplinar, Renato repetiu lentamente. O que exatamente você quer dizer com isso? Antes que Verônica pudesse responder, um som vindo da escada fez ambos olharem para cima. Helena estava parada no meio dos degraus, ainda envolta no paletó do pai, com os olhos arregalados e o rosto pálido. Ela havia descido porque tinha escutado a discussão e não conseguia mais ficar sozinha no quarto. Não conseguia mais suportar o silêncio pesado que a sufocava. Renato imediatamente suavizou a expressão e estendeu a mão para a filha. Helena, venha aqui, querida. A menina desceu o resto da escada lentamente e caminhou até o pai, que a envolveu em um abraço protetor. Verônica observou a cena com uma expressão de irritação e desprezo. Viu? Ela disse apontando para Helena. É isso que eu tenho que lhe dar. Ela não fica no quarto quando eu mando, não obedece, não respeita limites. Renato olhou para Verônica com uma frieza que fez a mulher recuar. Ela é uma criança. Ela não precisa obedecer você como se fosse uma recruta militar. Ela precisa de cuidado, de carinho, de atenção. Verônica soltou uma risada amarga. Você fala bonito. Mas quem está aqui todos os dias? Quem tem que aturar o silêncio dela, a cara fechada, a rejeição constante? Eu, não você. Você está sempre trabalhando, viajando, fechando negócios. E eu fico aqui, presa com uma criança que nem me considera parte da família. Renato apertou Helena contra si, sentindo a menina tremer. Talvez ela não te considere parte da família porque você nunca agiu como tal. Verônica abriu a boca para replicar, mas Renato levantou a mão, interrompendo-a. Eu não quero mais ouvir suas desculpas. Eu quero ver a geladeira. Quero ver o quarto dela. Quero entender o que está acontecendo aqui. Ele pegou Helena pela mão e a guiou até a cozinha,
com Verônica seguindo atrás, protestando. A cozinha era grande e moderna, com armários brancos, bancadas de mármore e eletrodomésticos de última geração. Mas quando Renato abriu a geladeira, o que ele viu confirmou seus piores temores. Havia apenas algumas garrafas de vinho, uma caixa de queijos finos, frutas exóticas e sobras de comida cara que claramente não eram adequadas para uma criança. Não tinha comida mesmo, Renato disse em voz baixa, mais para si mesmo do que para Verônica. Não tinha nada que Helena pudesse comer. Eu ia fazer compras hoje, Verônica se defendeu. Mas você chegou antes. Renato fechou a geladeira com força e se virou para ela. Você ia fazer compras hoje. E ontem? E anteontem? E na semana passada? Quantas vezes minha filha foi dormir com fome porque você estava ocupada demais para comprar comida? Verônica cruzou os braços, mas não respondeu. Renato olhou para Helena, que estava ao seu lado com a cabeça baixa e os ombros caídos. Ele se ajoelhou novamente para ficar na altura da menina. Helena, ele disse suavemente, me conta a verdade. Há quanto tempo você está passando fome? A menina olhou para o pai com olhos cheios de lágrimas. Eu não sei, papai. Faz tempo. Renato sentiu o coração se partir. Ele abraçou a filha novamente e sussurrou em seu ouvido. Eu sinto muito. Eu deveria ter percebido. Eu deveria ter estado aqui. Helena apenas se agarrou ao pai, finalmente permitindo-se chorar de verdade. Renato ficou ali, segurando-a, enquanto Verônica observava com uma expressão que oscilava entre culpa e irritação. Depois de alguns minutos, Renato se levantou e pegou Helena no colo. Vamos subir, ele disse. Quero ver o seu quarto. Eles subiram a escada juntos, com Verônica seguindo relutante. Quando chegaram ao quarto de Helena, Renato empurrou a porta e entrou. O que ele viu o deixou ainda mais preocupado. O quarto estava limpo demais, organizado demais, como se ninguém realmente vivesse ali. Os brinquedos estavam arrumados nas prateleiras, sem sinais de uso. A cama estava perfeitamente arrumada, e não havia nenhum vestígio da personalidade de uma criança. Renato colocou Helena no chão e caminhou pelo quarto, observando cada detalhe. Ele abriu o armário e viu roupas dobradas com perfeição. Mas todas eram velhas, algumas até pequenas demais para a menina. Ele olhou para a escrivaninha e viu cadernos escolares, mas nenhum desenho, nenhuma foto, nenhum item pessoal. Onde estão suas coisas, Helena? Ele perguntou. Onde estão os desenhos que você fazia? As fotos da sua mãe? Os presentes que eu te dei? Helena baixou a cabeça e não respondeu. Verônica, do outro lado do quarto, soltou um suspiro impaciente. Eu organizei, ela disse. O quarto estava uma bagunça, então eu arrumei. Joguei fora o que não servia mais. Você jogou fora as coisas dela, Renato disse incrédulo. Você jogou fora as memórias dela sem perguntar? Eram só papéis velhos e tranqueiras, Verônica rebateu. Não tinha valor nenhum. Tinha valor para ela, Renato respondeu, sentindo a raiva voltar com força total. Eram as coisas da mãe dela. Eram as lembranças que ela tinha. Ele se virou para Helena, que estava com os olhos cheios de lágrimas novamente. Onde está o porta-retratos, filha? Aquele com a foto da sua mãe. Helena apontou para o armário no fundo do quarto, aquele que ficava trancado. Lá dentro, ela disse em voz baixa. Renato caminhou até o armário e tentou abrir, mas estava trancado. Ele se virou para Verônica. Cadê a chave? Eu não sei. Ela respondeu rapidamente demais. Deve ter perdido. Renato não acreditou. Ele olhou ao redor do quarto e viu uma cômoda pequena perto da janela. Caminhou até lá, abriu as gavetas e vasculhou até encontrar um molho de chaves escondido embaixo de lenços dobrados. Pegou as chaves e voltou ao armário, experimentando uma por uma até encontrar a correta. Quando o armário finalmente se abriu, Renato viu uma pilha de caixas e sacos plásticos empilhados de qualquer jeito. Ele puxou uma das caixas e abriu, encontrando fotos, desenhos, cartas e o porta-retratos que Helena havia mencionado. Era uma foto da família, tirada anos atrás, quando a mãe de Helena ainda estava viva. Renato sentiu uma pontada de dor ao ver o rosto da esposa, sorrindo com Helena no colo.
Ele entregou o porta-retratos para Helena, que o segurou com cuidado, como se fosse o objeto mais precioso do mundo. A menina acariciou a foto com os dedos e novas lágrimas escorreram pelo rosto. Renato continuou vasculhando o armário e encontrou mais coisas, roupas que ele havia comprado para Helena e que nunca foram usadas, brinquedos novos ainda nas caixas, livros que ele havia dado de presente. Tudo estava ali, escondido, como se Helena não merecesse ter acesso às próprias coisas. "Por que você fez isso?" Renato perguntou, virando-se para Verônica. "Por que você escondeu tudo?" Verônica ergueu o queixo em um gesto desafiador, porque ela não cuida das coisas. Ela deixa tudo jogado, bagunçado. Eu estava apenas ensinando responsabilidade. Ensinando responsabilidade, Renato repetiu, sentindo o sangue ferver. Você trancou as coisas dela como punição. Você tirou dela as únicas lembranças que ela tinha da mãe. Ela precisa aprender, Verônica insistiu, mas sua voz estava perdendo a firmeza. Eu só queria que ela fosse mais organizada, mais obediente. Renato deu um passo em direção a ela e Verônica recuou. Ela é uma criança, Verônica. Uma criança que perdeu a mãe. Uma criança que precisa de amor e compreensão, não de punição e controle. Ele se virou para Helena, que ainda segurava o porta-retratos com força. Vamos descer, filha. Precisamos conversar. Eles desceram a escada novamente e voltaram para a sala de estar. Renato ajudou Helena a se sentar no sofá e se sentou ao lado dela. Verônica ficou de pé, encostada na parede, observando com uma expressão ressentida. Renato olhou para a filha e viu as marcas que antes ele não havia notado. Havia um hematoma no braço, parcialmente escondido pela manga da blusa. Havia uma mancha roxa no joelho. Havia sinais de que Helena estava sofrendo de formas que ele não conseguia compreender completamente. Helena, ele disse suavemente, levanta a manga da sua blusa para mim. A menina hesitou, olhando nervosamente para Verônica. Renato seguiu o olhar e entendeu. Helena estava com medo. Ele colocou a mão no ombro da filha e falou com firmeza. Está tudo bem. Eu estou aqui. Ninguém vai te machucar. Helena engoliu seco e lentamente começou a erguer a manga da blusa. O que Renato viu fez seu coração parar por um momento. Havia hematomas em vários estágios de cura, alguns amarelados, outros roxos, e marcas que pareciam ser de dedos apertando com força. Como você conseguiu esses hematomas, Helena? Renato perguntou, embora já soubesse a resposta. A menina olhou para o chão. Eu caí, ela disse em voz baixa. Renato olhou para Verônica, que estava pálida e tensa. Ela caiu, ele repetiu. E esses hematomas nos 2 braços? Ela caiu de ambos os lados. Ao mesmo tempo? Verônica não respondeu. Ela apenas ficou ali com os braços cruzados e o rosto fechado. Renato virou-se novamente para Helena. Me conta a verdade, filha. Como você conseguiu essas marcas? Helena começou a chorar baixinho. Eu estava com fome, ela disse entre soluços. Eu pedi comida, mas ela ficou brava. Disse que eu era manhosa. Disse que eu estava inventando desculpa para não fazer as tarefas. Ela me pegou pelo braço e me puxou para o quarto. Disse que eu só ia comer quando aprendesse a obedecer. Renato sentiu uma onda de raiva tão intensa que teve que fechar os olhos por um momento para se controlar. Quando os abriu novamente, olhou para Verônica com uma expressão que a fez recuar ainda mais. Você machucou minha filha. Verônica balançou a cabeça rapidamente. Não foi nada disso. Ela está exagerando. Eu apenas a segurei para que ela me ouvisse. Crianças precisam de disciplina, Renato. Você não pode deixá-las fazer o que querem o tempo todo. Disciplina não deixa hematomas, Renato disse com voz baixa e perigosa. Disciplina não envolve privar uma criança de comida. Disciplina não é esconder as memórias da mãe falecida. O que você fez não foi disciplina, foi crueldade. Verônica abriu a boca para se defender, mas Renato levantou a mão silenciando-a. Eu não quero mais ouvir. Quero que você saia desta casa. Agora. A mulher arregalou os olhos. O quê? Você não pode estar falando sério. Estou completamente sério, Renato respondeu. Eu quero que você pegue suas coisas e saia. Hoje mesmo.
Você não pode me expulsar, Verônica protestou, sua voz ficando aguda. Eu moro aqui há 3 anos. Eu tenho direitos. Você perdeu qualquer direito no momento em que colocou as mãos na minha filha, Renato disse com firmeza absoluta. No momento em que a deixou passar fome. No momento em que a tratou como um fardo, ao invés de uma criança que precisa de cuidado. Verônica olhou de Renato para Helena, buscando algum sinal de fraqueza, alguma brecha que pudesse explorar. Mas Renato estava inabalável, e Helena estava escondida no sofá, segurando o porta-retratos como se fosse uma tábua de salvação. Você vai se arrepender disso, Verônica ameaçou. Você não vai conseguir cuidar dela sozinho. Você trabalha o tempo todo. Como vai fazer? Eu vou dar um jeito, Renato respondeu. E se eu tiver que escolher entre o trabalho e minha filha, escolho minha filha. Sempre. Verônica percebeu que não havia mais nada que pudesse dizer ou fazer para mudar a situação. Ela soltou um suspiro frustrado e subiu a escada pisando forte, indo até o quarto que dividia com Renato. Alguns minutos depois, ela voltou carregando uma mala grande, já cheia de roupas e pertences pessoais. Você vai se arrepender, ela repetiu ao passar pela sala. Essa menina vai te enlouquecer, ela é problemática demais. Renato não respondeu. Ele apenas segurou Helena mais perto e observou enquanto Verônica abria a porta da frente e saía, batendo-a com força atrás de si. O som ecoou pela casa, seguido por um silêncio profundo e pesado. Renato olhou para Helena, que estava tremendo no sofá, com os olhos arregalados e o rosto pálido. Ele a puxou para um abraço e segurou-a com força, sentindo o corpo pequeno e frágil da filha contra o seu. Acabou, ele sussurrou. Ela se foi. E eu prometo que nunca mais vou deixar ninguém te machucar assim. O silêncio que se instalou na casa depois que Verônica saiu era diferente. Não era o silêncio pesado e sufocante que Helena conhecia tão bem. Aquele que vinha acompanhado de medo e solidão. Era um silêncio novo, ainda desconfortável, mas que carregava dentro de si a promessa de algo diferente, algo que poderia ser melhor. Renato continuou sentado no sofá, abraçando Helena, sentindo os batimentos cardíacos da filha lentamente se acalmarem. Ele não sabia exatamente o que dizer, não sabia como começar a consertar tudo o que estava quebrado, mas sabia que precisava tentar. Você está com fome? Ele perguntou suavemente. Helena assentiu levemente, ainda segurando o porta-retratos contra o peito. Renato se levantou devagar, ajudando a filha a ficar de pé também. Vamos pedir alguma coisa para comer. O que você gostaria? A menina hesitou como se não soubesse como responder. Renato percebeu que ela provavelmente estava acostumada a não ter escolhas, a aceitar o que lhe fosse dado ou a não ter nada. Ele se ajoelhou novamente para ficar na altura dela. Pode ser qualquer coisa, Helena. Pizza, hambúrguer, comida chinesa? O que você quiser. Helena pensou por um momento e então sussurrou. Pizza. Renato sorriu, e foi o primeiro sorriso genuíno que havia dado em horas. Ótima escolha. Que sabor? Calabresa, Helena respondeu, sua voz ainda baixa, mas um pouco mais firme. Calabresa é perfeito, Renato disse, pegando o celular e fazendo o pedido. Enquanto esperavam a comida chegar, ele levou Helena até a cozinha e pegou um suco de caixinha que encontrou no armário. Não era muito, mas era melhor do que nada. Eles voltaram para a sala e se sentaram juntos no sofá. Renato olhou para a filha, vendo pela primeira vez em muito tempo. Helena estava magra demais, pálida demais, cansada demais. Havia sombras sob seus olhos e uma fragilidade em seus movimentos que partia o coração dele. Helena, ele começou tentando encontrar as palavras certas. Eu sinto muito por não ter percebido o que estava acontecendo. Eu deveria ter estado aqui. Eu deveria ter visto. A menina olhou para o pai com seus grandes olhos castanhos. Você estava trabalhando, papai. Eu estava, Renato admitiu. Mas isso não é desculpa. Você é minha filha. Você deveria ter sido minha prioridade e eu falhei com você. Helena não disse nada,
Apenas continuou olhando para ele com aquela expressão que misturava medo e esperança. Renato estendeu a mão e gentilmente afastou uma mecha de cabelo do rosto da filha. As coisas vão ser diferentes agora, ele prometeu. Eu vou estar aqui, vou cuidar de você. E nunca mais vou deixar ninguém te machucar. Antes que Helena pudesse responder, a campainha tocou. Renato se levantou e foi até a porta, pegando a pizza com o entregador e voltando para a sala. Ele abriu a caixa na mesa de centro e o cheiro de queijo derretido e calabresa encheu o ambiente. Pode comer à vontade, ele disse. Mas Helena olhou para a pizza com uma expressão quase assustada. Renato percebeu que ela provavelmente estava tão acostumada a ser privada de comida que agora tinha medo de comer demais, medo de ser repreendida. Ele pegou uma fatia e colocou no prato para ela. Coma devagar, está bem? Não precisa ter pressa. E pode comer o quanto quiser. Helena pegou a fatia com mãos trêmulas e deu uma pequena mordida. O sabor da comida quente e fresca parecia estranho depois de tanto tempo passando fome. Ela mastigou lentamente e Renato viu lágrimas começarem a escorrer pelo rosto dela. O que foi, filha? Ele perguntou preocupado. Está gostoso, Helena disse entre lágrimas. Fazia muito tempo que eu não comia algo gostoso assim. Renato sentiu o peito apertar novamente. Ele se aproximou e abraçou a filha, deixando que ela chorasse contra seu ombro. Você vai comer coisas gostosas todos os dias agora, ele prometeu. Café da manhã, almoço, jantar e lanche também se quiser. Nunca mais você vai passar fome. Eles comeram juntos, em silêncio na maior parte do tempo, mas era um silêncio confortável, preenchido apenas pelo som da televisão ligada em volume baixo e pelo barulho ocasional de mastigação. Helena comeu 2 fatias de pizza, mais do que Renato esperava, e bebeu um copo inteiro de suco. Quando terminou, ela se recostou no sofá com uma expressão de satisfação que Renato não via há anos. Melhor, ele perguntou e Helena assentiu. Eles ficaram ali por mais algum tempo, apenas sentados juntos, até que Renato percebeu que estava escurecendo lá fora. Ele olhou para Helena e viu que ela estava com os olhos pesados, lutando contra o sono. Que tal tomarmos um banho e depois você descansa um pouco? Ele sugeriu. Helena concordou e eles subiram a escada juntos. Mas, quando chegaram ao corredor do 2º andar, a menina parou e olhou nervosamente para a escada que levava ao 3º andar, onde ficava o escritório de Renato e alguns cômodos que eram raramente usados. O que foi? Renato perguntou. A escada está escura, Helena disse em voz baixa. Eu tenho medo. Renato olhou para a escada e percebeu que realmente estava escura. Ele caminhou até o interruptor e acendeu todas as luzes, iluminando cada degrau. Agora está melhor. Helena assentiu, mas ainda parecia hesitante. Renato estendeu a mão. Quer que eu suba com você? A menina pegou a mão do pai e, juntos, eles subiram a escada lentamente. Quando chegaram ao topo, Helena tropeçou em um dos degraus e Renato a segurou rapidamente, impedindo que ela caísse. Cuidado, ele disse suavemente. Estou aqui. Eles foram até o banheiro principal e Renato ajudou Helena a preparar o banho. Ele ajustou a temperatura da água, separou toalhas limpas e até encontrou um shampoo infantil que havia comprado meses atrás, mas que nunca tinha sido usado. Vou ficar aqui fora, ele disse. Se precisar de alguma coisa é só me chamar. Enquanto Helena tomava banho, Renato ficou no corredor, apoiado na parede, pensando em tudo o que havia descoberto naquele dia. Ele se sentia culpado, furioso e determinado a fazer melhor daqui para frente. Mas também se sentia perdido. Como ele ia conciliar o trabalho com o cuidado integral de Helena? Como ia reconstruir a confiança da filha depois de tê-la abandonado por tanto tempo? Seus pensamentos foram interrompidos pela voz baixa de Helena chamando do banheiro. Papai? Renato se aproximou da porta. Sim, filha. Pode me ajudar a secar o cabelo? Eu não alcanço direito. Claro, Renato respondeu, sentindo o coração aquecer com o pedido. Era um sinal de que Helena estava começando a confiar nele novamente. Depois do banho, com Helena vestindo um pijama limpo e com os cabelos ainda úmidos,
Eles desceram novamente para a sala. Mas ao invés de ir direto para o quarto, Renato teve uma ideia. Helena, você gostaria de ver o escritório lá em cima? Tem algumas coisas lá que acho que você vai gostar. A menina olhou para o pai com curiosidade. Que tipo de coisas? Coisas da sua mãe, Renato disse suavemente. Fotos, cartas, lembranças. Eu guardei tudo lá depois que ela faleceu. Achei que um dia você ia querer ver. Helena assentiu entusiasmada, e eles subiram novamente para o terceiro andar, dessa vez indo direto para o escritório. Era um cômodo amplo, com estantes cheias de livros, uma mesa grande de madeira e uma janela que dava para o jardim. Renato acendeu as luzes e caminhou até uma estante onde havia várias caixas guardadas. Ele pegou uma delas e colocou sobre a mesa, abrindo com cuidado. Dentro havia álbuns de fotos, cartas amareladas pelo tempo e pequenos objetos que pertenciam à mãe de Helena. A menina se aproximou com os olhos arregalados, tocando cada item como se fossem tesouros preciosos. Isso aqui era da mamãe, ela perguntou, pegando um colar delicado. Era, Renato confirmou. Ela usava muito. Dizia que trazia sorte. Helena segurou o colar contra o peito e depois o colocou de volta na caixa com cuidado. Ela pegou um dos álbuns de fotos e começou a folhear, vendo imagens da mãe grávida do dia em que Helena nasceu, dos primeiros anos de vida. Cada foto era uma janela para um tempo que ela mal conseguia lembrar. Um tempo em que havia amor e felicidade. Ela era bonita, Helena disse, tocando uma foto da mãe sorrindo. Era sim, Renato concordou, sentando-se ao lado da filha. E você é igualzinha a ela. Helena olhou para o pai com olhos brilhantes. Sou. É, Renato disse, sorrindo. Os mesmos olhos, o mesmo sorriso, o mesmo jeito gentil. A menina continuou folheando o álbum até chegar a uma foto da família completa, pai, mãe e filha, todos juntos no parque. Helena tocou a foto com os dedos e sua voz ficou trêmula quando ela perguntou: Por que ela foi embora, papai? Renato respirou fundo. Era uma conversa que ele sabia que precisava ter, mas que nunca tinha encontrado coragem para começar. Ela não foi embora, Helena. Ela ficou doente, muito doente, e mesmo com todos os médicos e remédios, ela não conseguiu melhorar. Helena olhou para o pai com lágrimas nos olhos. A Verônica disse que foi culpa minha, que a mamãe foi embora porque eu era difícil. Renato sentiu a raiva voltar, mas se controlou. Ele segurou o rosto de Helena com as duas mãos e olhou nos olhos dela com toda a seriedade que conseguiu reunir. Isso não é verdade, Helena. Não foi culpa sua. Nunca foi. A mamãe te amava mais do que tudo neste mundo. E ela não escolheu ir embora. Ela lutou muito para ficar, mas a doença foi mais forte. Então ela não me deixou porque eu era ruim, Helena perguntou, a voz cheia de esperança. Você nunca foi ruim, Renato disse firmemente. Você sempre foi a menina mais doce, mais gentil, mais especial que existe. E a mamãe sabia disso. Ela te amava profundamente. Helena começou a chorar de novo, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Renato a abraçou e deixou que ela chorasse o quanto precisasse. Eles ficaram ali por um longo tempo, abraçados, enquanto as lágrimas lavavam anos de dor e culpa mal colocada. Depois que Helena se acalmou, eles continuaram explorando as caixas. Renato encontrou cartas que a mãe havia escrito para Helena, cartas que ela tinha deixado para serem abertas em datas especiais no futuro. Havia uma para o 10º aniversário de Helena, uma para quando ela completasse 15 anos, uma para quando ela se formasse na escola, e assim por diante. Posso ler a carta do meu aniversário? Helena perguntou. Já passei dos 10 anos. Renato olhou para a carta e depois para a filha. Claro que pode. Helena abriu o envelope com cuidado e tirou a carta de dentro. A letra da mãe era delicada e caprichosa, e as palavras estavam cheias de amor e esperança. A menina leu em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e quando terminou ela segurou a carta contra o peito. Ela disse que me amava, Helena sussurrou. Disse que sempre estaria comigo mesmo que eu não pudesse vê-la. E ela está, Renato disse, no seu coração, nas suas lembranças, em cada coisa boa que você faz.
Eles continuaram no escritório por mais algum tempo, explorando as memórias, conversando sobre a mãe, relembrando os bons momentos. Era doloroso, mas também era curativo. Era um processo necessário de luto e de reconexão. Quando finalmente desceram para o andar de baixo, já passava das 10 da noite. Renato levou Helena até o quarto dela e ajudou-a a se acomodar na cama. Ele cobriu a filha com o cobertor e sentou-se na beira da cama. "Quer que eu fique aqui até você dormir?" ele perguntou. Helena assentiu. Renato pegou um livro da prateleira e começou a ler em voz alta, algo que ele não fazia há anos. Era um livro de contos de fada, com histórias de princesas e heróis, de finais felizes e lições de vida. Helena ouviu com os olhos fechados, sua respiração ficando mais lenta e profunda à medida que o sono a vencia. Quando Renato terminou a história, ele olhou para a filha e viu que ela estava dormindo tranquilamente. Ele se inclinou e beijou a testa dela suavemente. "Boa noite, minha princesa", ele sussurrou. "Eu te amo." Renato desceu para a sala e se jogou no sofá, exausto física e emocionalmente. Foi então que ele ouviu um som vindo da cozinha. Ele se levantou alerta e caminhou até lá, encontrando Sebastião, o mordomo da casa, organizando as coisas. Sebastião era um homem de 60 anos, cabelos brancos e postura ereta, que trabalhava para a família há mais de uma década. Ele havia sido contratado logo depois que a esposa de Renato faleceu e tinha sido uma presença constante e discreta na casa desde então. "Sebastião", Renato disse aliviado, "você ainda está aqui." O mordomo se virou e assentiu respeitosamente. "Sim, senhor. Achei que fosse melhor ficar e ajudar a colocar a casa em ordem depois de tudo o que aconteceu hoje." Renato se aproximou e sentou-se em uma das cadeiras da cozinha. "Você viu tudo, não viu? O que a Verônica estava fazendo com Helena?" Sebastião hesitou por um momento, como se estivesse pesando suas palavras. "Vi algumas coisas, senhor. Tentei intervir algumas vezes, mas a senhora Verônica deixou claro que minha opinião não era bem-vinda." "Por que você não me contou, Renato?" Perguntou sem acusação, apenas com curiosidade. O mordomo suspirou. "Tentei, senhor, algumas vezes. Mas o senhor estava sempre ocupado, sempre viajando, e quando eu conseguia falar, a senhora Verônica desconversava e dizia que eu estava exagerando." Renato passou a mão pelo cabelo, frustrado. "Eu deveria ter prestado mais atenção. Deveria ter ouvido você." "O importante é que o senhor está aqui agora", Sebastião disse. "E a pequena Helena precisa muito disso." Renato assentiu. "Sebastião, eu preciso da sua ajuda. Preciso entender tudo o que aconteceu aqui. Tudo o que você viu. Tudo o que você sabe." O mordomo concordou e foi até um armário na despensa. Ele voltou carregando uma caixa e a colocou sobre a mesa. "Guardei algumas coisas, senhor. Documentos, bilhetes, comprovantes. Achei que um dia o senhor precisaria ver." Renato abriu a caixa e começou a vasculhar o conteúdo. Havia notas fiscais de bares e restaurantes caros, compras de roupas e joias, recibos de salões de beleza e spas. Tudo em nome da casa, tudo sendo pago com o dinheiro de Renato, mas nada sendo usado para o benefício de Helena. Havia também bilhetes da escola, relatórios de professores mencionando que Helena chegava com fome, que dormia na sala de aula, que estava cada vez mais isolada e quieta. Havia até uma carta da coordenadora pedindo uma reunião urgente com os responsáveis, uma carta que nunca havia chegado às mãos de Renato. "Ela interceptava tudo", Renato disse, incrédulo. "Ela escondia tudo de mim." "Sim, senhor", Sebastião confirmou. "A senhora Verônica tinha muito cuidado em garantir que o senhor não soubesse o que estava acontecendo." Renato continuou lendo, cada documento uma nova revelação, cada bilhete uma nova prova da negligência e do abuso. Havia até mensagens de texto entre Verônica e suas amigas, onde ela reclamava de ter que cuidar de uma criança difícil, onde dizia que Helena era um fardo e que mal podia esperar para se livrar dela. Quando terminou de ler tudo, Renato estava tremendo de raiva. Como ela pôde fazer isso? Como pôde tratar uma criança assim? Sebastião colocou a mão no ombro de Renato em um gesto de apoio. "Algumas pessoas simplesmente não sabem cuidar de outras, senhor. Não têm compaixão.
não tem empatia. A senhora Verônica era uma dessas pessoas. Renato respirou fundo, tentando se acalmar. O que eu faço agora, Sebastião? Como eu conserto isso? O senhor já começou, o mordomo disse. O senhor expulsou a pessoa que estava causando o mal. Agora precisa focar em curar as feridas, reconstruir a confiança, mostrar para Helena que ela é amada e protegida. Renato assentiu, sabendo que o mordomo estava certo. Ele olhou para o relógio e viu que já era quase meia-noite. Obrigado, Sebastião, por tudo. Por ter cuidado dela quando eu não estava aqui. Por ter guardado essas provas. Por ter ficado. O mordomo sorriu levemente. É meu prazer, senhor. A pequena Helena sempre foi uma criança especial. Ela merece todo o cuidado do mundo. Renato se levantou e apertou a mão de Sebastião com gratidão. Depois subiu para o quarto, mas antes de se deitar, passou pelo quarto de Helena para verificar se ela estava bem. A menina dormia profundamente, com o porta-retratos da mãe na mesinha de cabeceira e uma expressão mais tranquila do que ele havia visto em muito tempo. Renato sussurrou uma oração silenciosa, pedindo forças para fazer melhor, para ser o pai que Helena precisava. E então, finalmente foi dormir, sabendo que o dia seguinte traria novos desafios, mas também novas oportunidades de reconstrução. A manhã seguinte chegou suave, com raios de sol entrando pela janela do quarto de Helena e desenhando padrões dourados sobre o cobertor. A menina acordou lentamente, confusa por um momento, sem saber onde estava. Mas então ela se lembrou de tudo o que havia acontecido no dia anterior, o incidente na escola, a chegada do pai, a expulsão de Verônica, a descoberta das memórias da mãe. Tudo parecia um sonho, mas o porta-retratos sobre a mesinha de cabeceira provava que era real. Helena sentou-se na cama e ouviu sons vindos do andar de baixo. Vozes baixas, o tilintar de pratos, o cheiro de café fresco. Ela desceu da cama devagar, ainda usando o pijama, e caminhou até a porta. Abriu com cuidado e espiou para o corredor. Tudo estava silencioso, tranquilo, diferente. Quando desceu a escada, Helena encontrou o pai na cozinha, conversando com Sebastião. Renato estava vestido de forma casual, calça jeans e camisa de botão, sem o terno que sempre usava para trabalhar. Ele se virou quando ouviu os passos da filha e sorriu. Bom dia, dorminhoca, ele disse com carinho. Dormiu bem? Helena assentiu timidamente. Renato puxou uma cadeira para ela na mesa da cozinha. Sebastião preparou o café da manhã. Tem pão francês, queijo, presunto, frutas, suco de laranja e até bolo de chocolate. O que você quer? Helena olhou para a mesa farta com olhos arregalados. Fazia tanto tempo que ela não via uma mesa assim, cheia de opções, cheia de comida de verdade. Pode comer tudo isso? Ela perguntou, ainda insegura. Pode sim, Renato respondeu sentando-se ao lado dela. E vai comer todos os dias. Café da manhã, almoço e jantar. Sempre. Helena começou devagar, pegando um pedaço de pão e passando manteiga. Depois adicionou queijo, depois uma fatia de presunto. Comeu com cuidado, mastigando lentamente, saboreando cada pedaço como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Renato observava com uma mistura de alegria e tristeza, feliz por vê-la comendo, mas triste por saber que ela havia passado tanto tempo sem isso. Depois do café da manhã, enquanto Helena estava no banheiro escovando os dentes, a campainha tocou. Renato foi atender e encontrou duas pessoas na porta. Uma mulher de meia-idade com cabelos presos em um coque e um homem mais jovem com óculos e uma pasta debaixo do braço. Bom dia, a mulher disse com um sorriso profissional. Meu nome é Carla Mendes. Sou assistente social do Conselho Tutelar. Este é o psicólogo Roberto Santos. Recebemos uma notificação da escola sobre um incidente envolvendo uma criança desta residência e viemos fazer uma visita de acompanhamento. Renato sentiu o estômago apertar, mas manteve a compostura. Claro, entrem, por favor. Ele os conduziu até a sala de estar, que ainda mostrava sinais da bagunça do dia anterior, embora Sebastião já tivesse limpado a maior parte. Carla e Roberto se sentaram no sofá,
e Renato ficou em pé, nervoso. Senhor Almeida, Carla começou, abrindo uma pasta e consultando alguns papéis. Estamos aqui para avaliar as condições de vida da sua filha Helena. A escola relatou um incidente preocupante ontem, e há registros anteriores de negligência possível. Poderia nos explicar o que está acontecendo? Renato respirou fundo e decidiu ser completamente honesto. Eu falhei com minha filha, ele disse sem rodeios. Eu estava tão focado no trabalho que não percebi o que estava acontecendo em minha própria casa. Minha companheira, que deveria estar cuidando de Helena, estava na verdade negligenciando e abusando dela emocionalmente. Eu só descobri ontem, depois do incidente na escola. Carla anotou tudo cuidadosamente. E onde está essa companheira agora? Eu a expulsei, Renato respondeu. Ela não vive mais aqui. E não vai voltar. Roberto, o psicólogo, ajustou os óculos e se inclinou para a frente. Senhor Almeida, entendo que descobrir essa situação deve ter sido chocante. Mas precisamos garantir que Helena esteja em um ambiente seguro e estável daqui para frente. O senhor trabalha muito, viaja com frequência. Como pretende conciliar suas responsabilidades profissionais com o cuidado integral de uma criança que claramente precisa de atenção e apoio psicológico? Renato havia pensado nisso a noite toda. Eu vou fazer mudanças significativas na minha rotina de trabalho, ele disse. Vou delegar mais responsabilidades, vou reduzir as viagens, vou estar presente. Helena é minha prioridade agora. E vou contratar profissionais que possam ajudá-la. Terapeutas, nutricionistas, o que for necessário. Carla assentiu, parecendo satisfeita com a resposta. Gostaríamos de conversar com Helena, se possível, em particular, para que ela se sinta à vontade para falar. Renato concordou e foi chamar a filha, que estava no andar de cima. Helena desceu relutante, segurando o porta-retratos da mãe contra o peito. Quando viu os estranhos na sala, ela se escondeu atrás do pai. Oi, Helena, Carla disse com voz suave. Meu nome é Carla e este é o Roberto. Somos do Conselho Tutelar e estamos aqui para conversar com você um pouquinho. Não precisa ter medo, está bem? Só queremos saber como você está se sentindo. Helena olhou para o pai, buscando aprovação. Renato assentiu e deu um aperto reconfortante no ombro dela. Está tudo bem, filha. Pode falar com eles. A menina se sentou no sofá, ainda segurando o porta-retratos, e Renato se afastou para dar espaço, indo para a cozinha, mas deixando a porta entreaberta para poder ouvir se Helena precisasse dele. Carla começou com perguntas simples, sobre a escola, sobre o que ela gostava de fazer, sobre seus amigos. Helena respondia com monossílabos no início, mas, aos poucos, foi se abrindo. Roberto observava atentamente, anotando detalhes sobre a linguagem corporal da menina, seus padrões de resposta, os sinais de trauma. Helena, Carla disse gentilmente depois de alguns minutos. Você pode me contar o que aconteceu ontem na escola? A menina baixou a cabeça e suas mãos apertaram o porta-retratos com mais força. Eu passei mal, ela sussurrou. Eu estava com muita fome e minha barriga doía. Aí eu não consegui segurar e fiz xixi e cocô na calça. Todo mundo riu de mim. Carla assentiu com compreensão. Deve ter sido muito difícil. E me conta, há quanto tempo você estava com fome? Helena pensou por um momento. Acho que desde o dia anterior. Não tinha comida em casa. A Verônica não comprava comida para mim. E o que mais a Verônica fazia, ou deixava de fazer? Roberto perguntou suavemente. Helena começou a falar, e as palavras saíram como um rio que finalmente encontrou uma saída. Ela contou sobre as noites em que era mandada para o quarto sem jantar, sobre as vezes em que era repreendida por pedir comida, sobre as festas que aconteciam na casa, enquanto ela ficava trancada no quarto, com fome e medo. Contou sobre como Verônica escondia suas coisas, sobre os hematomas nos braços quando era puxada com força, sobre as palavras duras e cruéis que diziam que ela era difícil, problemática, culpada pela morte da mãe. Com cada revelação, Carla e Roberto trocavam olhares preocupados. Quando Helena terminou,
Estava chorando silenciosamente. Carla se aproximou e colocou a mão gentilmente sobre o ombro da menina. Você foi muito corajosa em contar tudo isso, Helena. E quero que você saiba que nada do que aconteceu foi culpa sua. Você não é difícil. Você não é problemática. Você é uma criança que passou por situações muito difíceis e que merece cuidado e proteção. Helena olhou para Carla com olhos cheios de esperança. De verdade? De verdade, Carla confirmou. E nós vamos garantir que você receba toda a ajuda que precisa. Roberto se levantou e foi até a cozinha, onde Renato estava esperando ansioso. Eles conversaram em voz baixa por alguns minutos e então voltaram juntos para a sala. Senhor Almeida, Carla disse, conversamos com Helena e é evidente que ela passou por uma situação de negligência e abuso emocional grave. No entanto, também percebemos que o senhor está genuinamente comprometido em mudar essa situação. Por isso, não vamos remover Helena da sua custódia, mas vamos estabelecer um plano de acompanhamento rigoroso. Renato sentiu um alívio enorme inundar seu peito. Qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer acompanhamento, qualquer mudança. Roberto puxou alguns papéis da pasta. Vamos exigir que Helena inicie terapia psicológica imediatamente. Recomendamos sessões 2 vezes por semana no início. Também sugerimos acompanhamento nutricional e médico para garantir que ela se recupere fisicamente da desnutrição. E vamos fazer visitas mensais nos primeiros 6 meses para avaliar o progresso. Renato concordou com tudo. Sebastião, que havia aparecido na porta da cozinha, também se ofereceu para ajudar no que fosse necessário. Há mais uma coisa, Carla disse. Helena precisa de estabilidade e rotina. Isso significa horários regulares para refeições, sono, estudos e lazer. Significa a presença constante de um adulto responsável. O senhor consegue garantir isso? Renato olhou para a filha, que estava sentada no sofá olhando para ele com aqueles olhos grandes e esperançosos. Sim, ele disse com firmeza. Eu vou reorganizar completamente minha vida se for necessário. Helena vem em primeiro lugar agora. Carla e Roberto ficaram por mais 1 hora, conversando com Renato sobre recursos disponíveis, terapeutas recomendados, grupos de apoio para pais e filhos. Quando finalmente se despediram, deixaram uma pasta cheia de informações e contatos, junto com datas para as próximas visitas de acompanhamento. Depois que eles saíram, Renato voltou para a sala e sentou-se ao lado de Helena. A menina imediatamente se aninhou contra ele buscando conforto. Eles ficaram ali por um longo momento, apenas abraçados, processando tudo o que havia acontecido. Papai, Helena disse finalmente, você vai mesmo ficar mais tempo em casa? Vou sim, Renato prometeu. A partir de hoje tudo vai ser diferente. Eu vou te levar na escola de manhã e te buscar à tarde. Vamos tomar café da manhã juntos todos os dias. Vamos jantar juntos. E nos fins de semana vamos fazer coisas legais, ir ao parque, ao cinema, onde você quiser. Helena sorriu, e foi o primeiro sorriso genuíno que Renato via no rosto da filha em muito tempo. Posso escolher mesmo? Pode sim, Renato respondeu sorrindo de volta. Você pode escolher tudo. O que comer, o que fazer, onde ir. Esta é a sua casa, Helena. E você tem voz aqui. Nos dias que se seguiram, Renato cumpriu cada promessa que havia feito. Ele reduziu drasticamente sua carga de trabalho, delegando projetos para seus sócios e cancelando viagens internacionais. Contratou uma terapeuta especializada em trauma infantil chamada Doutora Paula, uma mulher gentil de 40 anos que conseguiu estabelecer uma conexão imediata com Helena. As sessões de terapia eram difíceis no início. Helena tinha medo de falar, medo de ser julgada, medo de que o pai mudasse de ideia e a abandonasse novamente. Mas a doutora Paula era paciente e compreensiva, e aos poucos Helena foi se abrindo, compartilhando seus medos, suas dores, seus pesadelos. Renato também começou terapia não apenas para aprender a ser um pai melhor, mas para processar sua própria culpa e dor. Ele percebeu que havia se refugiado no trabalho depois da morte da esposa, usando a empresa como uma forma de evitar lidar com o luto. E nesse processo, havia abandonado a filha que mais precisava dele.
A rotina da casa mudou completamente. Todas as manhãs Renato acordava cedo e preparava o café da manhã com a ajuda de Sebastião. Helena descia e eles comiam juntos, conversando sobre o dia que estava por vir, sobre planos e sonhos. Depois, Renato levava Helena para a escola pessoalmente e à tarde estava lá para buscá-la. Na escola, as coisas também estavam mudando. A coordenadora Sônia havia conversado com todos os professores e alunos sobre bullying e empatia, usando o incidente com Helena como um momento de aprendizado, sem expô-la. Alguns colegas até se aproximaram para pedir desculpas, e Helena, ainda tímida, aceitou. Havia também uma menina chamada Júlia, que se sentava perto de Helena nas aulas. Júlia era quieta também, uma criança que gostava de desenhar e ler, e as duas começaram a conversar durante o intervalo. Foi a primeira amizade verdadeira que Helena fez em anos, e Renato ficou emocionado quando a filha pediu para convidar Júlia para brincar em casa no fim de semana. As mudanças físicas também eram visíveis. Com uma alimentação adequada e regular, Helena começou a ganhar peso de forma saudável. Suas bochechas recuperaram a cor, seus olhos voltaram a brilhar e ela tinha mais energia. A nutricionista que Renato contratou criou um plano alimentar balanceado e Sebastião se dedicou a preparar refeições deliciosas e nutritivas. À noite, antes de dormir, Renato sempre subia até o quarto de Helena para ler uma história ou simplesmente conversar. Era nesses momentos que a menina se sentia mais segura para compartilhar coisas que a incomodavam, medos que ainda tinha, dúvidas sobre o futuro. Uma noite, depois de terminar uma história sobre uma princesa corajosa, Helena olhou para o pai com uma expressão séria. "Papai, a Verônica pode voltar?" Renato colocou o livro de lado e olhou nos olhos da filha. "Não, Helena, ela não pode voltar. E mesmo que tentasse, eu não deixaria. Esta é a sua casa e você está segura aqui. E se você tiver que viajar de novo? E se você ficar muito ocupado e esquecer de mim?" Renato sentiu o coração apertar. Ele segurou o rosto da filha com as duas mãos. "Eu nunca vou esquecer de você, Helena. Nunca. E se eu tiver que viajar, vai ser por pouco tempo. E você vai junto ou vai ficar com alguém de confiança. Mas eu sempre, sempre vou voltar. Isso eu prometo." Helena assentiu, e Renato viu que ela estava começando a acreditar nele. Estava começando a confiar novamente. Era um processo lento, mas estava acontecendo. Os meses passaram, e com eles vieram mais mudanças positivas. Helena começou a participar de uma aula de arte na escola, onde podia expressar seus sentimentos através de desenhos e pinturas. A terapeuta disse que era um ótimo progresso, que a arte estava ajudando Helena a processar o trauma de formas que as palavras não conseguiam. Renato também mudou profissionalmente. Ele promoveu um de seus sócios a diretor executivo, dividindo as responsabilidades da empresa. Ainda trabalhava, mas agora com horários fixos e sem a pressão constante que tinha antes. Descobriu que conseguia ser um bom empresário e um bom pai ao mesmo tempo. Apenas precisava de equilíbrio. Na visita de acompanhamento de 6 meses, Carla e Roberto ficaram impressionados com o progresso. Helena tinha ganhado peso, estava frequentando a escola regularmente com boas notas, tinha feito amizades e, o mais importante, estava sorrindo de verdade. A casa estava organizada, havia fotos de pai e filha espalhadas pelas paredes e o ambiente era acolhedor e cheio de amor. "Senhor Almeida", Carla disse com um sorriso genuíno, "o trabalho que o senhor fez nesses meses é admirável. Helena está claramente em um ambiente seguro e amoroso. Vamos continuar com visitas trimestrais, mas estamos muito satisfeitos com o progresso." Depois que eles saíram, Renato e Helena celebraram fazendo um piquenique no jardim. Sebastião havia preparado sanduíches, frutas e sucos, e eles se sentaram sobre uma manta embaixo de uma árvore, apenas aproveitando o dia ensolarado. "Papai", Helena disse de repente, "eu queria te agradecer." Renato olhou para a filha, surpreso. "Agradecer pelo quê?" "Por ter voltado", ela respondeu. "Por ter me salvado. Por estar aqui agora."
Renato sentiu os olhos arderem com lágrimas. Helena, eu deveria ter estado aqui desde o começo. Eu é que te agradeço por me dar uma segunda chance, por confiar em mim novamente. Helena se aproximou e abraçou o pai. Eu te amo, papai. Eu também te amo, minha filha. Mais do que tudo neste mundo. Eles ficaram ali abraçados enquanto o sol da tarde desenhava sombras compridas no jardim. Não era um final feliz perfeito, porque ainda havia trabalho a ser feito, ainda havia feridas a serem curadas, ainda havia dias difíceis pela frente. Mas era um recomeço. Era uma promessa de que as coisas podiam ser diferentes, de que o amor e o cuidado podiam curar até as dores mais profundas. Helena ainda tinha pesadelos às vezes, ainda tinha dias em que a ansiedade apertava e ela não conseguia comer direito. Renato ainda sentia culpa pelos anos que perdeu, ainda se questionava se estava fazendo o suficiente. Mas eles estavam juntos agora, enfrentando cada desafio como uma equipe, como uma família de verdade. Sebastião observava de longe, sorrindo discretamente, feliz por ver a casa finalmente cheia de vida novamente. A cozinha, que antes era fria e vazia, agora estava sempre movimentada, com cheiros de comida fresca e risadas ecoando pelas paredes. O jardim, que antes era apenas ornamental, agora tinha uma corda de balanço que Renato havia instalado, e uma casinha de bonecas que ele e Helena estavam construindo juntos nos fins de semana. Uma tarde, semanas depois, enquanto trabalhavam na casinha de bonecas, Helena parou de repente e olhou para o pai. Papai, quando eu crescer, eu quero ser como você. Renato parou o que estava fazendo e olhou para a filha com curiosidade. Como assim? Eu quero ajudar pessoas, Helena explicou. Como você me ajudou? Quero ser alguém que salva outras crianças, que estão sozinhas e com medo. Renato sentiu o peito encher de orgulho. Você vai ser incrível em qualquer coisa que escolher fazer, Helena. E se quiser ajudar pessoas, vou te apoiar totalmente. Helena sorriu e voltou a trabalhar na casinha, e Renato observou a filha com uma mistura de amor e admiração. Ela era tão forte, tão resiliente, tão cheia de bondade, apesar de tudo que havia passado. Ela era a melhor parte dele, a melhor parte da esposa que ele havia perdido, e ele faria qualquer coisa para garantir que ela tivesse a vida que merecia. Naquela noite, depois que Helena foi dormir, Renato ficou na sala olhando para as fotos na parede. Havia uma nova tirada semanas atrás, de pai e filha sorrindo no parque. Era uma foto simples, mas para Renato representava tudo. Representava a segunda chance que ele havia recebido, a oportunidade de fazer melhor, de ser melhor. Ele pegou o celular e escreveu uma nota no bloco de anotações, uma espécie de promessa para si mesmo. Prometo estar presente todos os dias. Prometo ouvir quando ela falar. Prometo ver quando ela precisar. Prometo ser o pai que ela merece. Prometo nunca mais escolher o trabalho sobre ela. Prometo que ela sempre saberá que é amada. Renato salvou a nota e colocou o celular de lado. Subiu a escada devagar e espiou no quarto de Helena. A menina dormia tranquila, abraçada ao ursinho de pelúcia que ele havia comprado para ela, com o porta-retratos da mãe iluminado pela luz noturna ao lado da cama. Ele entrou devagar e se aproximou, ajeitando o cobertor sobre ela e beijando sua testa suavemente. Boa noite, minha princesa, ele sussurrou. Amanhã é um novo dia e estaremos juntos. E enquanto saía do quarto, Renato soube que, apesar de todos os erros do passado, apesar de toda a dor e todo o sofrimento, havia esperança. Havia uma chance de reconstrução, de cura, de amor verdadeiro, e ele ia aproveitar cada segundo dela. Porque no final, não importa quanto tempo levasse, não importa quão difícil fosse o caminho, o que realmente importava era que pai e filha haviam se reencontrado. Haviam se salvado um ao outro, e juntos estavam construindo um futuro onde a segurança, o amor e a felicidade não eram apenas promessas, mas realidades diárias. Um futuro onde Helena podia ser apenas uma criança, sem medo, sem fome, sem dor. Um futuro onde Renato podia ser o pai que sempre deveria ter sido. E isso em si era o maior presente que ambos poderiam receber. Fim da história.
Queridos ouvintes, esperamos que a história de Helena e Renato tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de dor, abandono e reencontro, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana e nos lembram da importância do amor, da presença e da segunda chance. Te esperamos no próximo episódio.